protestos que ocorreram nas últimas semanas, nos últimos meses, a China sempre teve protesto. Todo protesto é um protesto por dia, é um protesto semanal, é 30 protestos por semana, etc., mas são sempre protestos regionais. Protestos por melhores salários, protestos por menor condição de saúde, protestos por causa do meio ambiente. Agora, protesto em nível nacional, e ainda pedindo a renúncia de Xi Jinping, eu não vejo desde o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989. Então, é uma coisa que ganhou uma dimensão nacional. E é impressionante como o governo, o Partido Comunista Chinês, ou seja, Beijing como um todo, acaba jogando a culpa nos governos locais. Falou, olha, eu pedi Covid-0, porque no final das contas, claro, isso eles não falaram, nós conseguimos endereçar o problema do Covid logo que ele surgiu, então vamos colocar entre várias aspas aqui, que o número de mortes na China por causa do Covid não bateu 6 mil pessoas. Difícil de acreditar, mas vamos trabalhar com esse número. Não bateu nem 6 mil pessoas. Então, já que a minha política pública deu certo, vamos fazer o Covid-0, que isso nós mostramos a superioridade política da China no combate ao Covid, e aí agora Beijing fala que os governos locais foram muito draconianos e fizeram uma política só, serve para todas as cidades e todas as províncias. Ou seja, é um tal de empurrar a culpa e agora flexibiliza. E agora quer flexibilizar, mas na minha opinião, Xi Jinping acaba entrando numa sinuca de bico. Porque você vai flexibilizar no momento onde a população não está vacinada com a terceira dose. A terceira dose não passa de 60% da população. Então, você pensar em lockdown, de novo, não sou infectologista, pelo amor de Deus, mas você pensar em lockdown é até vantajoso, como fez a Austrália. Olha, vamos fechar, porque não existe vacina, etc. No momento que existe vacina, e muita gente já pegou, existe a imunidade de rebanho. Agora você vai abrir, por que você tem a sinuca de bico? Se você não abre, a tensão social continua e a economia degringola. Se você abre e a vacinação, como você bem colocou, não vai ser como a vacina internacional, vai ser a vacina só doméstica, que é o vírus tratado, não é com o mensageiro do RNA, e dizem que é melhor, não sei o que pode dizer isso daí, mas ele se recusa a importar só para quem é expatriado. Isso, se ele abrir, vai aumentar o número de casos e a população pode reclamar, falar, puxa vida, eu fiquei 3 anos em casa, no final não adiantou nada, você abriu e teve uma explosão de casos, uma explosão de mortes. Então, o Xi Jinping está com um problema muito grave aí na frente. Não é só abrir e deixa, vamos ver o que vai acontecer. O problema é abrir e voltar tudo aquilo que nós, Estados Unidos, Reino Unido, nós vivemos. Ou seja, vai começar a vacinação em massa, porque 60% não é suficiente, e aí não é uma boa maneira, depois do 20º Congresso do Povo, ainda mais que, obviamente, isso daí vai ter um crescimento menor, como você bem colocou, você acaba fechando empresas como um todo. E eu lembro até que Hainan, que é uma cidade litorânea, que é praticamente o Havaí dos chineses, ela fechou completamente. Agora imagina você estar com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, etc. Resolveu passear, tirar 3 dias de férias em Hainan, fecha tudo, você vai ficar 30 dias no hospital de Campana. Então não tem taxa de juros, não tem reserva compulsória, não tem estímulo que faça o chinês sair de casa. Ele fica com medo danado. Porque para sair de casa, até semana passada, você tinha que testar. Para entrar numa área pública, você tinha que testar. O cara fala, cara, eu não vou sair mais. Então, tome PIB menor já para 2022 e vamos ver o que acontece com 2023, que certamente, quer dizer, certamente não, né? Em economia não tem certamente falando de futuro, mas muito provavelmente o Xi Jinping vai fazer aquilo que foi feito em 2008 e aquilo que foi feito em 2020. Aumentar os gastos em infraestrutura e ativos imobiliários, justamente aquilo que a China menos precisa, porque a China precisa de mais consumo doméstico. Você está falando que a China não consome? Não, a China consome demais, mas ela produz demais ao quadrado. Então, já o Wen Jiabao, antes de Xi Jinping, que era o premier Wen Jiabao, junto com o Hu Jintao, já falava, a economia chinesa é instável, descoordenada e insustentável. Você precisa colocar o principal motor de crescimento chinês
o consumo. E o consumo, isso se acontecer, que já estava acontecendo, acaba beneficiando o Brasil pelo lado do agronegócio, Denise. E antes de passar a palavra para o Fernando Pimentel, eu queria colocar as implicações globais, o quanto que a China é cobrada também pela perspectiva de demanda mundial, não é? E talvez o comprometimento de investimentos no país. Nós tivemos aí uma das manifestações recentes foi em relação aos trabalhadores na produção de iPhone. Então, a China pode perder essa plataforma aí de atração de investimentos industriais. Já houve problema da guerra comercial com os Estados Unidos na época de Trump, né, que já deixou sido uma certa cautela, e agora o mundo fica de olho no ritmo de crescimento da China, no quanto ela é capaz de normalizar a oferta de insumos. Então, não é uma questão de cobrança interna apenas, e eles sempre têm essa preocupação em sustentar um ritmo mais aquecido de crescimento. Internamente é importante para eles por causa do consumo e talvez até uma pacificação em termos dessas manifestações, não é? Veja, como num curso de sociologia a gente acaba aprendendo, né? Política, sociedade e economia estão intimamente correlacionados. Se a economia vai mal, a sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Só que na China você é uma ditadura, então você não pode pedir a cabeça do rei. Então a economia é que faz a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Você já cresceu 2% em 2020 no auge da pandemia. Crescer agora 5,5%, até as flores de lótus do Palácio Imperial sabe que não vai crescer 5,5%. Vai ser alguma coisa um pouco acima de 2%, mas Beijing pode amenizar ou suavizar um pouco esse crescimento menor para não suscitar tensões sociais e nem olhos viesados por parte do Ocidente do tipo, tá vendo? Essa política de Covid-0 não funciona. Não existe isso, Covid-0, trancar todo mundo num quarto e todo mundo sem vacinar vai conseguir. Então, já começou errado. E o pior, não existe, pelo menos até agora, uma estratégia de saída, como os outros países. Todo mundo em casa, vacina, vão pegar, mas não vão morrer. Ou seja, a gente já pegou o Covid, mas pelo menos com as 4 doses, e aí vem mais, né? Exatamente, mas pelo menos quebrou aquela ideia de que a China tinha colocado o vírus para circular no mundo para ela se dar bem na economia, porque agora a gente está vendo que a história não é exatamente essa. Acabou essa teoria da conspiração, né, que tivemos no passado, de que era o vírus chinês, né, que espalhou pelo mundo, e nós temos países com um crescimento muito melhor do que a China, né, se estruturando melhor, sem essas idas e vindas na abertura. Agora eu quero saber de Fernando Pimentel em relação à indústria brasileira. A gente acompanha muito o impacto dessas idas e vindas da China em relação às commodities, né? Produtos básicos, o minério, o petróleo, a demanda por alimentos, a cotação internacional, a gente acompanha isso no dia a dia. Agora, em relação à indústria, vários segmentos sofreram, né, com essa questão da falta de insumos. Agora tem a questão também da concorrência da China. Então são dois lados, né? De um lado é você poder comprar matérias-primas, você ter uma demanda global mais aquecida, mas o setor, principalmente da indústria têxtil, sentiu muita concorrência da China, de países asiáticos de um modo geral, né? Sim, Denise. Sem dúvida nenhuma, a Ásia é o grande hub de produção, e dentro da Ásia a China, e melhor do que eu, o professor Dumas pode comentar sobre esse tema. Olhando para a indústria têxtil e confecção, nós temos aí cerca de 50% dos insumos que nós importamos advêm da China. O Brasil está entre os 5, 6 maiores produtores de têxteis do mundo, e durante o período mais crítico da pandemia, com os lockdowns mais intensos, questões de frete, tudo isso afetou e gerou uma substituição de locais que abastecem aqueles insumos que nós temos necessidade. Além dos insumos, temos também uma importação no nosso setor de produtos acabados que é bastante relevante. Muito está se falando dessa, já que o professor colocou da geopolítica, muito está se falando desse novo mundo à luz de uma realidade que parece que começa a se alterar em função de disputas que estão vistas aí a olhos nus. É a guerra, a Ucrânia e a Rússia, a tensão crescente entre China, Estados Unidos, Taiwan, e o mundo acordou, de uma certa maneira, para a sinodependência. Eu não acredito, obviamente, que vai haver uma transferência maciça
da Ásia para o Ocidente de uma série de produções, porque os hubs produtivos, como eu falei, estão muito bem instalados lá e existem um intercâmbio, uma inter-relação muito forte entre as economias. Eu, particularmente, não sou muito crente nessa ideia de que o mundo vai se desglobalizar. Eu acho que a globalização vai ser mais lenta, como já aconteceu no passado, mais forte, mais à frente, dependendo do estágio que o mundo ocorre. No caso específico da indústria têxtil de confecção, sem dúvida nenhuma, as empresas que demandam ou que dependem de determinados insumos chineses, elas já estão observando outras fontes de abastecimento. Nós temos aí, a maior parte da importação nossa se dá nos produtos sintéticos. O Brasil tem produção local, também tem produção local, mas não é autossuficiente nessa área, como é, por exemplo, na área da cotonicultura, do algodão e de outras fibras naturais. Mas, sem dúvida nenhuma, existem outros supplies que podem atenuar essas questões chinesas. Mas o fato que nos preocupa bastante, e foi falado aí de consumo chinês vis-à-vis a situação econômica de crescimento daquele país, é que, dependendo da estrutura e do funcionamento das fábricas chinesas, e dado o fato de que o Ocidente também está enfrentando dificuldades com queda do ritmo de crescimento, nós poderíamos ter alguns desvios de comércio, por exemplo, advindos de uma recessão ou de uma redução de consumo nos Estados Unidos, que ainda não ocorreu de fato, mas já se manifestou numa série de adiamentos de encomendas e entregas do varejo norte-americano para fábricas ao redor do mundo. Então, a Europa também passando por problemas, a crise energética, toda a temática relacionada à redução do ritmo de crescimento, consequentemente, redução do consumo. E essas mudanças de consumo dos dois principais mercados, claro, além da Ásia, isso enseja mudanças também no fluxo de comércio. E qualquer desvio, por pequeno que seja, de mercadorias que iriam tanto para os Estados Unidos quanto à Europa para o mercado brasileiro, que a despeito das previsões de crescimento modestas para o ano que vem, é um mercado grande que tem uma capacidade de absorção e, aliás, já tem sido objeto de uma grande e profunda abordagem das plataformas asiáticas do e-commerce, que vem crescendo razoavelmente bem os seus movimentos aqui dentro, inclusive em questões que nós questionamos, que é o não pagamento de determinados tributos que a indústria e o varejo brasileiro tem que pagar. Mas, enfim, o que eu posso dizer é que essa situação da China traz preocupações para aqueles que utilizam-se de insumos chineses e, por outro lado, traz preocupações também na ótica daquilo que pode gerar de desvios de comércio, dependendo do ritmo da fabricação naquele país asiático, com relação à redução de consumo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, é um cenário de incertezas, é o chamado mundo funny, frágil, incerto, não linear, e que demanda dos gestores dos negócios uma gestão do dia a dia, acompanhando não só a China como um todo, mas as regiões chinesas mais ou menos afetadas pelas políticas de lockdown, que agora parece que vão ser um pouco afrouxadas, né? Mas, de qualquer maneira, você tem que olhar onde é que estão os seus centros de abastecimento para ver se lá estão sendo mais ou menos afetados. Mas, seja como for, temos também os impactos nos portos e em tudo aquilo que se refere ao comércio internacional. Portanto, abrem-se oportunidades, como tudo na vida, mas, ao mesmo tempo, exige uma atenção mais do que redobrada na estratégia de condução dos negócios, seja a estratégia empresarial, seja a estratégia setorial. O mundo todo fica acompanhando o que está acontecendo na China, exatamente por essas implicações. A gente comenta muito os impactos sobre o mercado financeiro, de determinadas falas aqui de governo de transição e tudo mais, mas a gente vê o mundo todo muito de olho no que está acontecendo na China, e cada vez que ela anuncia um lockdown em alguma região mais estratégica, a gente tem um impacto muito negativo sobre as bolsas de valores, sobre preços de commodities, mexe com o câmbio, porque é toda uma economia interligada, então a gente tem muito desses reflexos. E aí a nossa audiência está falando, o Darisson, dizendo que a China é o principal parceiro econômico do Brasil, observando o atual cenário geopolítico, a tendência é que o Brasil consiga firmar novos acordos comerciais com os chineses, lembrando e dizendo que Lula é pró-China. Já o Sigefredo Fontoura diz que essa briga entre apoiadores de Estados Unidos e China é patética. Estamos falando de duas potências imperialistas, o Brasil deve fazer isso com um lado que foi mais vantajoso, de preferência os dois, não é, professor? Eu concordo diametralmente com tudo que ele falou, inclusive com o Pimentel. Veja, primeiro ponto.
Não importa, a gente já sabe, países não têm amigos, países têm interesses. A China é o meu principal parceiro econômico, meu principal parceiro comercial, etc. Agora, tem um ponto aí, que nem o Fernando Pimentel colocou, é o seguinte, a gente também não pode ficar totalmente sendo dependente. Por que não pode ficar sendo dependente? A guerra da Rússia e da Ucrânia, para os chineses, é um balão de ensaio. Xi Jinping já deixou claro que essa história de Taiwan não vai ficar eternamente. Chinês, pelo menos no nosso parco conhecimento, adora datas. E 2027, ninguém está falando que é isso que vai acontecer, mas ele já falou que pelo menos no terceiro período dele, Taiwan vai ter que ser incorporada por bem e por mal. Então, por exemplo, já pegando a parte da globalização, eu também concordo com o Fernando Pimentel a respeito, não vai existir o fim da globalização. Isso é uma bobagem enorme, que você vai voltar 40 anos no tempo. A globalização vai continuar existindo, porém, talvez não como ela ocorria. Ou seja, ao invés de você fazer muita coisa offshore, ou seja, buscar sempre da China, gente, é importante deixar claro, Taiwan, para mim, tirando a Rússia e a Ucrânia, é o lugar mais perigoso do mundo. Se o investidor ou o empresário que está fazendo outsourcing, está comprando, está vendendo, não procurar outros suppliers, você está com uma espada de Damocles na cabeça que o Xi Jinping já deixou claro que vai trazer Taiwan o mais rápido possível. E essa data, por exemplo, muita gente fala que é 2027. Por que 2027? Porque chinês adora data. E 2027 é o ano que completa 100 anos do Exército de Libertação do Povo, e 2027 é o ano que Xi Jinping declarou que o exército estaria pronto. Então, veja, da mesma maneira que Vladimir Putin falou que iria invadir a Ucrânia, e aí todo mundo falou, não, mas será? Xi Jinping está falando isso. Então, ao invés do que, voltando no assunto da globalização, talvez o offshore, fazer outsourcing na China ou diretamente na Ásia, seja em partes substituído por nearshore, alguma coisa mais próximo de casa, e friendshore, coisa que os Estados Unidos também já estão fazendo tanto com o México quanto com o Brasil. Ou seja, você não pode confiar em um país só, ainda mais um país que está falando sem parar que vai entrar em guerra com Taiwan. E depois a gente é pego no contrapé, fala, puxa, fiquei dependente de chinês. Puxa vida, mas o presidente, o líder do Partido Comunista Chinês, está falando já há 5 anos que essa história de Taiwan não vai continuar. Nós, empresários, não vamos fazer nada para diminuir essa dependência? Existe um risco aí. Eu lembro muito bem de uma frase do, para mim, um excelente estadista, Pedro Parente, que era presidente da OMS, o fato de você ter um risco de cauda com probabilidade muito baixa não é para ser ignorado se ocorrer e destruir tua empresa. Ah, mas o risco de cauda é baixíssimo, é 3%. Sim, mas se ocorrer esse risco de cauda, a tua empresa desaparece. Porque eu estou 100% dependente dela. Se estourar uma guerra Taiwan e China, e os Estados Unidos continuar vendendo arma e continua com a ambiguidade diplomática, não sabe se vai intervir ou não, vão colocar alguma sanção, você prejudica. É uma probabilidade baixa? Não sei se é tão baixa assim, mas vamos supor que seja baixa. Mas se ocorrer, como é que faz o meu mercado offshore, que é na China? Por que eu ainda não estou paquerando o Vietnã? Por que eu não estou paquerando o Camboja? Por que eu não estou paquerando o México? Por que eu não estou paquerando o Paraguai? Eu preciso procurar outras, fazer um fallback position para não ficar tão dependente da China. Isso qualquer CFO faz. Eu não posso depender nem de um supplier, nem de um comprador. Por que o Brasil depende disso? Que nem o comentarista acabou de falar aí. A gente precisa fazer acordos comerciais não só com a China, mas com outros países. Óbvio, sem que esse acordo comercial seja totalmente prejudicial ao Brasil. Então, você usa o argumento ambiental, etc., muitas vezes falacioso ou não falacioso, etc., mas acordo comercial é coisa de gente grande, é coisa de gente ruim, coisa que tem faca nos olhos. Mas a gente precisa sentar à mesa e discutir como gente grande e como estadista. Então eu concordo tanto com o comentário que foi feito, quanto do Fernando Pimentel em relação de globalização. Não acaba agora, Denise, mas ele muda de cenário.